E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui para, novamente, dar prosseguimento à nossa resenha, análise da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto este volume aqui, como os outros volumes dessa sequência da história da filosofia, na edição de 7 volumes e na edição de 3 volumes, pelos links na descrição. Se você compra pelos links na descrição, você vai estar ajudando o canal indiretamente. Para vocês vai sair o mesmo preço do que se vocês comprassem pela Amazon normalmente, mas nesse caso, para além disso, vocês ainda vão estar me dando uma comissãozinha. Vai sair o mesmo preço para vocês, só que eu vou ganhar uma comissão em cima disso, o que é muito bom. Mas caso você queira muito apoiar o canal e ainda assim não quiser comprar os livros pelos links aí embaixo, mas você ainda assim quer muito apoiar o canal de qualquer maneira, você também pode apoiar o canal por outras vias. Você pode, por exemplo, através do Pix, da chave do Pix que está embaixo, você pode fazer uma doação para o canal, no valor que você quiser, evidentemente. Além disso, você também pode, se quiser, mandar algum superchat no momento em que estiver rolando alguma live por aqui. Quase toda sexta-feira está tendo. Agora que a gente está resenhando o Irineu de Lyon, o Contra as Heresias. E, bom, além disso, vocês também podem dar a contribuição financeira que talvez seja a melhor possível para o canal, que é através do Apoia-se. Através do Apoia-se você pode fixar um valor mensal para você doar para o canal. Assim eu ganho uma certa segurança e vocês podem ter certeza de que os vídeos vão continuar inevitavelmente. Ok? Então, bom, e você apoiando o canal, você vai fazer parte do grupo de pessoas, dos escolhidos, dos seletos, composto pelo Nivaldo, pelo Pedro Barbosa, pelo Pedro Henrique, pelo Matheus Reis e por outros dois que optaram por deixar o status do apoio como privado. Então eu agradeço muito a essas pessoas, e se você quiser fazer parte dessas pessoas, desse grupo de pessoas lindo e maravilhoso, clica aí embaixo e apoie o canal com qualquer valor a partir de R$2 no Apoia-se. E bom, gente, feita essa introdução que a gente sempre faz, hoje a gente volta a falar então sobre a escolástica, não entrando ainda nos autores propriamente escolásticos, mas falando um pouco sobre o contexto. A gente já fez um vídeo falando sobre o que é escolástica, quais são as divisões que se pode fazer dentro do período da escolástica. Depois a gente falou um pouco sobre as escolas na Idade Média, dado que escolástica é precisamente a filosofia feita nas escolas, como que são essas escolas, como elas surgiram, como que elas se configuravam e tudo mais. E, para além disso, além dessas escolas, a gente vai ter posteriormente o surgimento das famosas universidades, que, como o Reale mesmo vai dizer aqui no capítulo de hoje, é o produto típico da Idade Média, alguma coisa assim. Mas, enfim, a Idade Média é geralmente conhecida principalmente por isso, porque foi onde surgiram as universidades. O pessoal fala muito dos hospitais também, mas as universidades, principalmente, foram um produto realmente muito característico da Idade Média. E exatamente elas que a gente vai estudar aqui agora. Bom, o que o Reale começa dizendo aqui? A partir dos séculos XII e XIII, a escola se configura como universidade, que é produto típico da Idade Média. Produto típico, essa é a palavra que ele usa. Então, a escola se configura como universidade. Não são instituições distintas, mas parece que o que se considerava escola no começo da Idade Média se desenvolve, evolui para essa configuração universitária que aos poucos vai se assemelhando com o que a gente entende hoje por universidade. Claro que já no começo não era exatamente a mesma coisa, mas é ali que vai estar o germe dessa forma de se organizar os estudos, enfim. O modelo das escolas era constituído pelas escolas da antiguidade, das quais se tentou a renovação e a continuação, mas para a universidade não havia modelo algum. Então, ele coloca aqui a universidade como sendo um produto realmente original da Idade Média. Por mais que, enfim, eu já ouvi algumas pessoas falarem, eu não tenho muito conhecimento disso, de que você tem lá no Oriente, no mundo islâmico, você tem algumas instituições que se assemelham à Universidade Ocidental. Parece que talvez os ocidentais não tivessem conhecimento dessas instituições, e enfim, o que importa aqui é que elas surgiram como algo original. Por mais que em algum lugar já existisse algo um pouquinho parecido antes, parece que na Universidade Média surge esse fenômeno como um fenômeno realmente novo, que ninguém dali tinha visto ainda. E as escolas, elas tinham
esse comparativo, nesse modelo, nas escolas antigas, né, nas escolas do final do período helenístico, né, em que se ensinavam várias disciplinas, até várias filosofias. No Império Romano a gente vê, né, quando a gente estudou Marco Aurélio, acho que eu cheguei a falar disso, né, você tinha diversas escolas falando de uma escola para cada uma das correntes filosóficas, né, existe esse tipo de organização. E, enfim, existem vários modelos na Idade Antiga, pagã inclusive, para uma escola. Mas aqui, quando a gente entra no conceito de universidade, a gente vê que tem algo diferente aí, né? Tem algo a mais. O termo universidade, originalmente, não indicava um centro de estudos, né? Como a gente pode estar acostumado a conceber. E sim, muito mais, uma associação corporativa, ou como diríamos hoje, um sindicato, entre aspas, que tutelava os interesses de uma categoria de pessoas. Então, é mais uma associação corporativa, né, no caso de estudantes e de professores, a gente já vai ver isso melhor. Enfim, tutelava o interesse desse tipo de pessoas, né? Então, mais como uma organização, como um sindicato, como ele bem coloca aqui, do que propriamente como um centro de ensinos e tudo mais, né? É claro que vai assumindo essa forma ao longo do tempo. Aí ele fala aqui que Bolonha e Paris representam os dois modelos de organização em que se inspiraram mais ou menos todas as outras universidades. Então, Bolonha e Paris talvez não tenham sido exatamente as primeiras, né, porque depois ele vai citar algumas outras universidades que surgiram num tempo parecido, mas ele vai falar aqui que Bolonha e Paris vão servir de modelos para as outras universidades. A instituição universidade ela surge sem um modelo, né, sem se inspirar em nada que veio antes. Mas, a partir do momento em que ela surge, Bolonha e Paris vão ser esses pilares, né? Vão ser esse modelo, esse paradigma em relação ao qual as outras universidades vão se constituir. São duas universidades que, inclusive, existem até hoje, né? Eu vou procurar colocar a imagem aí delas na tela. Sobre Bolonha, ele fala aqui que prevaleceu a Universitas Scholarium, isto é, a corporação estudantil, a qual Frederico I Barba-Roxa concedeu particulares privilégios em 1158. Então, esse Frederico I Barba-Roxa, parece que ele concedeu alguns privilégios que era anteriormente uma escola, né, em Bolonha, né, uma corporação estudantil, e a partir daí, tendo recebido alguns privilégios, o status dela passou a ser um pouco maior, digamos assim, né? Aí a gente já pode passar a considerá-la exatamente uma universidade. E ele fala depois de Paris um pouco mais, né? Em Paris, espécie de corporação unitária de mestres e estudantes que prevaleceu. Em Paris buscou-se a ampliação da escola da Catedral de Notre-Dame, que por várias circunstâncias adquirira ao longo do século XII uma proeminência sobre todos os outros centros de estudo, atraindo estudantes de todas as partes da Europa. Então, em particular, né, a escola de Notre-Dame, da Catedral de Notre-Dame, né, como a gente viu nos outros vídeos, haviam escolas anexadas a catedrais, a mosteiros, né, enfim, escolas episcopais, né, escolas monacais. Então, parece que a Faculdade de Paris surgiu exatamente a partir de uma tentativa de uma ampliação, ou de uma gradual ampliação, a partir dessa escola de Notre-Dame, né, em particular. Que aí começou a atrair estudantes de toda a Europa. Inclusive, acho que o próprio Santo Tomás estudou lá, né? Santo Tomás de Aquino, de quem a gente vai falar daqui a alguns vídeos ainda, né? Falta um pouquinho. Ademais, embora as escolas episcopais e monásticas, bem como as palatinas, de que a gente já falou no outro vídeo, fossem instituições eclesiásticas de caráter local, logo a Universidade de Paris tornou-se objeto de atenção da Cúria Romana, que favoreceu seu desenvolvimento e, sobretudo, suas tendências autonomistas, subtraindo-a à tutela direta do rei, do bispo e de seu chanceler. Então, ele comenta aqui que, por mais que elas tivessem um caráter local nessas instituições, com o tempo os outros estudantes foram vindo de outros lugares interessados naquele conhecimento, né? Viam que tinha algo de bom ali, de diferente, que merecia a atenção. E aí ele fala aqui que, inclusive, o fato de ser uma instituição da igreja fez com que, e o fato de ter atraído a atenção de Roma, né, da Igreja Católica, com o tempo foram surgindo tendências de autonomia, né,
subtraindo-a à tutela direta do rei, do bispo e de seu chanceler. Então, com o tempo, à medida em que Roma foi olhando para aquilo, a universidade, nesse caso específico a Universidade de Paris, acabou ganhando uma certa autonomia em relação a, por exemplo, os reis. Agora é a igreja que está cuidando disso aqui. Logo, a gente não precisa mais estar tão ligado com a tutela direta dos reis e da autoridade leiga, secular, que estivesse na região daquela universidade, nesse caso na de Paris. Assim, o fato verdadeiramente significativo, as aspirações à liberdade de ensino contra a resistência e a oposição dos poderes locais encontram um primeiro sustentáculo na proteção papal. Então a universidade não está submetida ao Estado nesse momento. A igreja que está ali e está conferindo essa independência, pelo menos, ao poder local. O caráter clerical da universidade nos permite compreender por que as autoridades eclesiásticas, primeiramente os representantes diretos do Papa, redigiam os estatutos, proibiam a leitura de certos textos e intervinham para compor dissídios e controvérsias. Então, a autoridade romana da Igreja Católica tinha uma influência ali, tinha poder ali, e volta e meia intervia para compor dissídios, para resolver controvérsias, para ver esses exemplos que ele coloca aqui. Proibiam a leitura de certos textos. Então, eles regulamentavam, acabava que eles tinham o papel de administrar num certo sentido. Enfim, eles eram uma autoridade de fora que vinha e tinha o poder de intervir em uma outra coisa. Bom, aí o Reale vai falar sobre alguns efeitos da instituição universitária, o que ela causou na sociedade, na vida, enfim, qual foi o impacto delas. E ele vai ressaltar aqui principalmente dois efeitos mais relevantes. E ele começa falando o seguinte: o primeiro constitui-se pelo surgimento de um sodalício de mestres, sacerdotes e leigos, ao qual a igreja confiava a tarefa de ensinar a doutrina revelada. Então, começou a surgir um sodalício, um grupo, uma sociedade de mestres compostos tanto por sacerdotes como por leigos. E eles, então, tinham a tarefa de ensinar. Criou-se essa classe de pessoas que tinha a tarefa de ensinar. E isso tem muito significado, na medida em que, até então, a doutrina oficial da igreja era e sempre tinha sido confiada à hierarquia eclesiástica. Então, apenas o bispo ou alguém que o bispo permitisse ensinar a doutrina da igreja, que poderia ensinar a doutrina da igreja. Então, agora existe esse grupo de mestres, que é composto, sim, por sacerdotes, membros, portanto, da hierarquia da igreja, mas também por leigos, por membros que não são pertencentes à hierarquia da igreja. Então, isso certamente conferiu um pouco mais de liberdade no ensino. Ao lado dos poderes tradicionais, como o sacerdotium e o regnum, então a hierarquia da igreja, ao sacerdócio e ao poder secular do reino, acrescentava-se um terceiro poder, o studium, ou a classe dos intelectuais, cuja ação exerceu peso relevante sobre a vida social da época. Então agora surge um terceiro poder aí, dentro das esferas de influência, vamos dizer assim, da Idade Média. Se antes a gente tinha o poder secular, o poder da lei positiva do homem, representado pelo Estado, e também a gente tinha o poder religioso, o poder espiritual nas mãos do Papa e da Igreja de maneira geral. Agora a gente tem o studium também, o poder dos estudantes. Agora a gente tem, além da Igreja e do Estado, a gente tem uma classe intelectual que vai exercer influência na Idade Média. É uma classe dos intelectuais compostas aí pelos estudantes, pelos mestres, enfim, pelos professores universitários, e composta também pelas pessoas que participam dessa instituição. Então esse foi o primeiro dos efeitos. Foi essa sociedade de mestres que se criou e que configurou essa nova classe aí, na Idade Média, esse novo poder de influência. O segundo efeito, ou dado característico, foi a abertura da Universidade Parisiense
a mestres e estudantes provenientes de qualquer camada social. Qualquer camada social. Então a gente está falando aqui de uma perspectiva um pouco mais igualitária, né, vamos dizer assim, né, aberta a todo mundo, dos mais ricos aos mais pobres. E o Reale aprofunda um pouco isso aqui. Embora posteriormente a universidade se tornasse aristocrática, aqui posteriormente dá a entender que depois da Idade Média, na Idade Média ela era popular, no sentido de que também recebia estudantes pobres, filhos de camponeses e artesãos, que por meio de alguns privilégios, como a isenção de taxas, bolsas de estudo e alojamento gratuito, conseguiam completar os rigorosos cursos de estudo. Então parece que a universidade ela já surge com esse, não vou colocar como um ideal, né, mas com essa postura inclusiva, um pouco mais inclusiva, para usar um termo que as pessoas usam hoje. Então ela já surge com, pelo menos lá nesse comecinho, já começa a aparecer a ideia de bolsas de estudo, né, de alojamento gratuito, de isenção de taxas, alguns privilégios nesse sentido, visando pegar a galera mais pobre e colocar ali, dar oportunidade para elas terem acesso, né, a essas disciplinas superiores, né, esses estudos mais elevados. E aí ele fala aqui um negócio muito interessante, né, que parece que isso de certa forma deu certo, porque depois do ingresso na universidade, segundo Reale, aqui desapareciam as diferenças sociais entre os estudantes. Os goliardos e os clérigos constituíam um mundo à parte, cuja nobreza não era mais representada pelo segmento de origem, mas pela cultura adquirida. Então, dentro da universidade, uma vez que as pessoas entravam na universidade e tinham acesso a toda aquela cultura, aqueles textos, enfim, a tudo aquilo a que eles tinham direito, as diferenças entre as pessoas, o status das pessoas, não mais vinha do fato de elas serem pobres ou ricas, ou fazerem parte da corte, ou não fazerem parte da corte. Mas agora elas tinham reconhecimento na medida em que elas demonstravam ter uma cultura superior. Na medida em que elas demonstravam a capacidade de trabalhar aquele material que tinha ali à disposição. Né? Então, o reconhecimento dentro da universidade se tornava algo mais meritocrático, vamos dizer assim, né? Bem entre aspas. No sentido de que todo mundo era colocado ali dentro e, a partir dali, todos recebiam o mesmo ensino e tudo mais, e quem se destacasse mais nesse ensino igualitário, vamos dizer assim, né? Nesse ensino equivalente que todos recebiam, podia então, acabava então tendo mais estima pelos colegas, né? Tendo mais nobreza, né? Ou gentileza, como Reale diz aqui. E ele segue falando que a cultura medieval floresceu juntamente com essas instituições. Primeiro as scholae, né, as escolas, e depois a universitas, né, a universidade. E aí ele cita aqui alguns nomes de universidades que também foram importantes no período. Ele cita aqui a famosa Universidade de Oxford. Ele coloca aqui que teria surgido ali em 1167 e 1168. Universidade de Pádua, 1222, Nápoles, 1224, Cambridge, 1230 ou 1240, e assim por diante. Então, universidades com nome conhecido, inclusive até hoje, pega a Universidade de Cambridge e de Oxford, principalmente, acho que todo mundo conhece, pelo menos de ouvir falar. E, bom, são algumas das universidades mais antigas, né? É muito interessante isso. Por escolástica, ele diz aqui, entendemos precisamente aquele corpo doutrinário que inicialmente de forma bastante inorgânica e depois de modo sempre mais sistemático foi elaborado nesses centros de estudo, nos quais encontramos, dedicados a escrever e a ensinar, homens criativos, frequentemente dotados de grande capacidade de crítica e de agudeza lógica. Então ele retoma aquela definição de escolástica que ele já deu, né, de que a gente já falou nos outros vídeos, né, que é exatamente aquele conjunto, né, aquele corpo doutrinário, aquele conjunto de estudos, de esforços feitos intelectualmente dentro do contexto dessas universidades, né, desses centros de estudo, dentro das universidades de Paris, de Bolonha, de Oxford, de Cambridge, de Pádua, de Nápoles e assim por diante. Então, a filosofia que é feita nesses centros de estudo, que surgiram dessa forma, que possuem essas características, é considerada filosofia escolástica.
Bem, e o Reale fala algo muito interessante aqui, ele vai entrar num ponto muito interessante aqui agora, que é a questão da razão e da fé. A gente já falou dessas questões em alguns outros autores, né? Quase todos os autores da patrística mencionam isso de alguma forma, mas aqui ele vai falar um pouco, dar um esboço de como isso vai ser tratado na Idade Média, pelo menos falar como essa questão era presente na universidade e na própria estrutura da universidade, em questão do cronograma, vamos dizer assim, né? Das disciplinas, enfim, da ordem dos estudos e tudo, né? Inclusive ele vai explicar melhor essa estrutura depois. Mas vamos lá, ele fala aqui que com esse binômio razão e fé, queremos indicar o programa de pesquisa fundamental da escolástica, que vai do uso acrítico da razão e da consequente aceitação da doutrina cristã com base na autoridade, as primeiras tentativas de penetração racional da revelação e as construções sistemáticas que leem e interpretam as verdades cristãs de forma argumentada. Então a razão vai ser usada aí como instrumento para penetrar nas verdades da fé. As verdades da fé elas vão ser estudadas de uma maneira autônoma também, mas ainda assim vai haver essa preocupação de como é que a gente pode decantar isso aqui racionalmente, entender melhor como funciona. É uma preocupação que a gente já viu em alguns outros autores. Ligada profundamente às instituições eclesiásticas, a cultura medieval revela marca profundamente cristã pelo fato de se orientar no sentido da compreensão da doutrina revelada, por ter amadurecido no interior de suas verdades ou talvez por se contrapor a elas. Então, olha que legal. Se orientar no sentido da compreensão da doutrina revelada, né? Então buscando entender aquelas verdades da fé, ou por ter amadurecido no interior dessas verdades, então filosofando a partir da fé, né? A gente poderia dizer, ou talvez por se contrapor a elas, né? Então se contrapondo às verdades da fé. Mas percebam que sempre nesse esquema aí, a gente tem as verdades da fé como sendo algo central, pelo menos como algo muito definidor da postura que os autores vão assumir. Então a fé sempre vai estar em jogo de algum jeito. Ela vai ser mencionada, vai ser trazida à tona, seja para que se aceite e penetre essas verdades, seja para que se parta desses pressupostos, dessas verdades da fé, ou seja para que simplesmente se rejeite essas verdades. Então, mas o referencial das verdades da fé vai permanecer. A gente já comentou disso um pouco nos vídeos introdutórios a esse primeiro volume, né, falando um pouco sobre como a filosofia é ser vista depois, enfim. Tem algumas questões desse tipo que a gente já tratou. E embora em certos momentos históricos esse esforço se detenha em torno de elementos gramaticais literários ou no discurso em sua estrutura lógico-gramatical, na realidade trata-se do aperfeiçoamento dos instrumentos lógicos para a melhor compreensão dos textos bíblicos e dos ensinamentos dos padres da Igreja. Então, se aprofundar na Bíblia e nos padres da Igreja, mediante os instrumentos lógicos que vão ser trazidos pela Antiguidade, mas que vão ser aprofundados pelos autores da Idade Média. A gente vai ver que essa questão da lógica, principalmente, aparece em quase todos os autores, talvez em todos. Todo mundo vai falar alguma coisa de lógica, alguma coisa nesse horizonte de assunto. A razão é posta predominantemente em função da fé, ou seja, a filosofia serve à teologia, seja para a interpretação da escritura ou para a construção doutrinária sistemática. Então, tanto para a exegese quanto para a dogmática, você vai ter aí a filosofia servindo como instrumento, como instrumento para a teologia perscrutar ali suas verdades, né? Construir uma doutrina ou interpretar o que já tem, né? A pesquisa racional autônoma, isso é um ponto muito importante, né? Onde é que ficaria, então, a pesquisa filosófica autônoma, né? Um puro esforço da razão ali, buscando as coisas, buscando a verdade. A pesquisa racional autônoma entre aspas, deve ser vista no quadro do problema religioso da conversão dos infiéis, para quem é necessário propor uma doutrina cristã com argumentação racional. Então, na medida em que a gente quer, né, enquanto cristãos, expandir o reino de Cristo, vamos dizer assim, né, trazer mais pessoas para a igreja e batizá-las e, enfim, fazer com que elas participem dos sacramentos e se santifiquem, a gente precisa convencer quem está de fora, quem não é cristão, quem não aceita as verdades da fé, a aderir a elas de alguma forma.
E a pesquisa racional ela vai se enquadrar exatamente nisso, né? O raciocínio filosófico puro, por assim dizer, ele vai se enquadrar, em boa parte das vezes, pelo que dá a entender aqui, exatamente nesse objetivo. No objetivo de apresentar para alguém que não aceita as verdades da fé como aquelas verdades fazem bastante sentido e como aquelas verdades são racionalmente alcançáveis. Apesar de que, enfim, a gente vai tratar melhor disso, das relações entre a razão e a fé, né? Se a razão tem um limite, se a fé tem um limite, a gente vai, e de que modo elas se relacionam, a gente vai ver que vai ter muitas opiniões acerca disso ainda no futuro, principalmente no final da Idade Média. Mas é interessante a gente ver aqui então que eles assumiam que para convencê-los de que Deus existe e, enfim, ele age conosco de certa forma e que é certo agir de uma maneira cristã, eles percebem que, para que a gente convença os outros disso, a gente precisa partir de pressupostos diferentes. Então, como é que você vai dialogar com alguém que não acredita na revelação e provar que aquela revelação está certa? Mas se você estivesse dialogando ali com um herege, por exemplo, você poderia usar das Sagradas Escrituras, né? Talvez da doutrina da igreja, para refutá-lo e para mostrar, olha, isso aqui está errado por causa disso e tal, a minha opinião é melhor do que a sua, então, por favor, você mude de ideia. Você poderia fazer isso. Mas quando a gente está falando de pessoas, né, que não acreditam, que não aceitam nem um pouco da doutrina, não faz sentido a gente usar a doutrina contra elas, né? As Sagradas Escrituras ou a doutrina da igreja desenvolvida posteriormente sobre as Sagradas Escrituras. Então, é necessário que, a partir disso, considerando isso, a gente parta de pressupostos distintos, que são exatamente os pressupostos da razão. E como todos os homens possuem a razão, faz muito sentido partir desses pressupostos, né? A princípio, qualquer um vai aceitar o que a razão mandar, né? No sentido de que todos os homens eles pensam segundo a razão, né? Alguns podem pensar segundo a Bíblia, outros podem pensar segundo outra coisa, mas segundo a razão todos vão pensar, né? A partir dos princípios da razão e da lógica e da filosofia, todos vão pensar e todos vão estar dispostos a aceitar as conclusões às quais esses princípios, esses raciocínios filosóficos vão levar, né? Então, é fundamental, é conveniente que se desça ao nível da razão, digamos assim, que se ignore em determinados momentos a revelação para se construir esses raciocínios e mostrar àqueles que não têm fé como as verdades da fé fazem bastante sentido. Não basta crer, é preciso também compreender a fé. E isso não se obtém somente interpretando os textos sacros ou mostrando suas possíveis implicações para a vida individual e comunitária dos homens, mas também demonstrando com base na razão as verdades aceitas pela fé, ou pelo menos a sua logicidade ou a sua não contraditoriedade com os princípios fundamentais da razão. Então a razão vai procurar, em muitos autores, em muitos raciocínios, muitas vezes, não necessariamente demonstrar que as verdades da fé estão certas, mas pelo menos mostrar que elas não estão necessariamente erradas. Mostrar que, por mais que alguém possa dizer que elas estejam erradas, elas não são contraditórias em si, né? Elas são subsistentes dados os princípios da lógica, os princípios do raciocínio, né? E a estrutura da realidade, né? A forma como a realidade se estrutura, se organiza, deixa um espaço para que a revelação esteja certa, né? Para que os dados fornecidos pelo cristianismo funcionem, vamos dizer assim. Bom, aí antes de entrar na parte em que o Reale fala um pouco sobre o que acontecia dentro das universidades, ele vai falar aqui que o platonismo e o neoplatonismo também vai chegar à universidade medieval, à Idade Média, através de Santo Agostinho, e a influência do aristotelismo vai chegar primeiro através de Avicena e Averroes, e depois pelos textos do próprio Aristóteles. Então, Santo Agostinho a gente já viu, né? Um filósofo, a gente acabou de ver, mas é um filósofo lá do meio da patrística, né? Como vocês sabem, o Reale ele dá uma bugada aí na ordem cronológica. E, bom, ele traz o neoplatonismo, os textos dele vão ser muito estudados na Idade Média também. Se não me engano, acho que depois de Aristóteles, Santo Agostinho é o autor mais citado por Santo Tomás de Aquino, né? Tem uma história dessa, não tenho certeza. Mas, enfim, é um autor que vai ser muito, muito estudado, e o platonismo vai chegar na Idade Média, principalmente através dele,
Isso vai gerar, inclusive, depois um neo-agostinianismo, né? Vai ter umas retomadas de Santo Agostinho muito interessantes que a gente vai estudar mais para frente. Mas surge também essa influência do aristotelismo, né? Através do Avicena e do Averroes, que são dois filósofos islâmicos, né? Que a gente já vai estudar depois. A gente vai ter um momento para falar deles dois. Acredito que um vídeo para cada um, né? Eu vi que o Reale fala pouco deles aqui nesse volume. Mas então, a partir deles, Aristóteles chegará aqui às universidades, aqui, né, ao Ocidente, né, às universidades ocidentais, e mais posteriormente as obras do Aristóteles originais vão ser encontradas, enfim, e as pessoas vão ter, as universidades vão ter acesso às obras propriamente ditas, né? Então a gente vai ter Aristóteles aí chegando com muita força, e aí vai resultar em muitas influências depois. A gente deve voltar a falar disso ainda. Bom, mas o que acontecia dentro da universidade, como que era dividida, né? Como é que funcionavam as coisas lá dentro? É que provavelmente é a grande curiosidade da maior parte das pessoas. Para entender melhor o diálogo e as tensões entre razão e fé, é oportuno recordar-se que a universidade medieval dividia-se em duas fases, vamos dizer assim. A Faculdade das Artes Liberais, que durava 6 anos, e a Faculdade de Teologia, cujo curso durava pelo menos 8 anos. A Faculdade de Artes Liberais é composta pelo Trivium e pelo Quadrivium. A gente já tratou das artes liberais aqui antes, mas o Trivium é composto pela lógica ou dialética, gramática e retórica. O Trivium, 3 vias, são 3, e o Quadrivium é composto pelo que a gente consideraria hoje talvez as matemáticas. A gente tem... Aliás, nessa época eu acho que já consideravam como matemáticas, mas enfim. Aí a gente tem a astronomia, a geometria, a música e a aritmética. Aí formando as 7 artes liberais, que serviam como um primeiro momento na universidade durante 6 anos. O pessoal estudava essas 7 disciplinas durante 6 anos e depois adentrava na teologia para ficar lá por pelo menos 8. Ele coloca aqui pelo menos 8 anos. Aí beleza. Aí ele começa falando aqui da Faculdade de Arte. Ele fala aqui que ela em si era propedêutica à segunda, porque as artes liberais eram consideradas como a base de toda a instrução, com particular destaque para a gramática e a lógica, a matemática, a física, a metafísica e a ética. Então, essa faculdade de arte parece que se estendiam para um pouco além do Trivium e Quadrivium, como a gente está acostumado a conceber. Parece que falava de metafísica, de ética, de física também. Então, acabava sendo talvez um professor de filosofia. O Reale vai até falar disso depois. Mas então, era um estudo introdutório para adentrar no estudo da teologia. O pessoal ficava estudando 6 anos, outras disciplinas, para quando chegar na teologia, ter aquele aparato racional para poder ali perscrutar. Eu gosto dessa palavra, mas eu nunca consigo falar direito. Perscrutar as verdades da fé. E entendê-las melhor, e destrinchá-las, entender suas partes, suas composições e justificá-las. Então, 6 anos de preparação para poder, enfim, estudar as verdades da fé. Ele fala aqui que o Magister Artium, o professor, o Magister das artes, portanto, era professor que se inspirava unicamente na razão, sem preocupação teológica direta. Então, basicamente, apenas o uso da razão durante esses 6 anos aí da universidade. E pode-se dizer que era professor de filosofia. Então, essa faculdade de artes liberais parece que realmente abarcava coisas além das próprias artes liberais. Parece que eram estudos, primeiro, puramente da razão e depois os estudos da teologia. Enquanto as escolas monásticas, episcopais e palatinas, de que falamos no último vídeo, limitavam-se quase exclusivamente ao estudo da lógica ou dialética como introdução à filosofia, a Faculdade das Artes examinava a nova produção científico-filosófica que provinha predominantemente do mundo árabe. Então, o que vinha do mundo árabe era muito influenciado pelo Aristóteles. A gente vai falar disso ainda. Aqui o Reale menciona várias coisas de que a gente ainda vai falar, mas de todo jeito virão então muitas coisas do mundo árabe, muitas informações, muitos conhecimentos, muitos desenvolvimentos de conhecimentos de fora do Ocidente, e eles são exatamente examinados
na faculdade de arte, né? É lá que isso será trabalhado, né? O conhecimento científico vai, na faculdade de arte, florescer. Tal faculdade tornou-se bastião das novas ideias de índole fundamentalmente aristotélica, que iam sendo descobertas e debatidas. Então, na faculdade de arte, várias novas ideias, várias novas descobertas. A gente vai falar no futuro de descobertas científicas da Idade Média, tecnológicas, enfim. Parece que várias dessas realidades vão surgir exatamente no seio desse primeiro estágio do ensino universitário. Primeiro na Faculdade das Artes, depois na de Teologia, mas esses desenvolvimentos de questões pertinentes exclusivamente à razão, enfim, questões científicas e tal, sempre com muita inspiração aristotélica, vão surgir principalmente nessa área, nessa faculdade. A Faculdade de Teologia, ao invés, tinha por objetivo o estudo acurado da Bíblia, através da exegese e da exposição sistemática da doutrina cristã, do que as sume são a expressão mais completa. Sume são as sumas. As sumas, enfim, a gente vai falar desse estilo de suma mais ainda, provavelmente. Mas era comum que muitos autores escolásticos escrevessem sumas, enfim, se vocês pegarem a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, por exemplo, que deve ser a mais famosa, está aqui atrás, junto da Suma contra os Gentios, vocês vão ver que elas são organizadas num esquema de questões, de objeções e de respostas e de artigos, e tem toda uma organização muito dialética. Então, tem uma sistematicidade também. Primeiro falando disso, depois falando desse tema e desse tema. Então, era uma coisa muito bem organizada. E, bom, parece que isso que a gente vê nas sumas, acaba sendo um reflexo de como o ensino realmente era dentro da faculdade de teologia. Para se entender a vivacidade dessa faculdade, deve-se lembrar que quase todos os mestres de teologia haviam passado antes pela faculdade de arte, não tendo, portanto, estranhos aos interesses e problemas que lá eram debatidos. Então a galera que estava na faculdade de teologia, principalmente os professores, todos eles praticamente tinham passado pela faculdade de filosofia. E tendo eles passado pela faculdade de filosofia, todos eles tinham esse aparato filosófico todo. E eles tinham conhecimento dessas diversas áreas, tinham consciência dos problemas que eram debatidos. Então, isso fomentava vários debates. Isso abria espaço para muita conversa, muitas disputas. E é muito interessante, que aí ele vai mencionar um pouco do método de ensino que se tinha por lá, que tem muito a ver com essa questão do debate. As orientações distintas e por vezes contrapostas dessas duas faculdades talvez nos ajudem a entender as tensões entre razão e fé, bem como os esforços para sua conciliação ou o clima no qual eram elaboradas e defendidas perspectivas às vezes inconciliáveis. A tudo isso, para se entender a vivacidade dialógica no interior das respectivas faculdades, deve-se acrescentar que os métodos de ensino, a lição, lectio, e o seminário, disputatio, permitiam permanente troca de ideias entre os estudantes e mestres. Então havia, parece que, dois momentos no ensino da faculdade de teologia. Aliás, não sei se aqui ele está falando só da de teologia, talvez esteja falando das duas. Acredito que esteja falando das duas faculdades. E aí ele fala então aqui da lectio, da lição, e da disputatio, que ele chama aqui, ele traduz como seminário para o português. E aí ele diz que a disputatio consistia na discussão com os estudantes sobre um tema proposto em forma de pergunta, questio, em torno da qual falavam primeiro os estudantes e depois o mestre. Então era proposta uma pergunta, uma questio, dentro de um tema, e a partir dali se discutiam e se traziam as opiniões e se discutia ali dialeticamente, e primeiro os estudantes e depois os mestres provavelmente davam uma palavra final ou alguma coisa desse tipo. A importância da questio, que representa a forma típica do procedimento didático, nos permite entrever a vivacidade do debate e a tensão constante entre razão e fé a propósito dos temas que iam emergindo, conforme os textos examinados ou os problemas eram levantados. Então, ele coloca essa coisa da disputatio, tendo a questio levantada, e aí uma disputatio sendo gerada em torno da questio,
ele coloca isso exatamente como sendo uma expressão de como era um debate, de como havia um debate frutífero dentro ali daquele contexto da universidade medieval. Todos os estudantes tinham as suas vezes de falar, os professores falavam por último, mas todos ali participavam desses debates, né, dessas investigações conjuntas, vamos dizer assim. E é interessante que aí é evidente que dentro dessas discussões acabava surgindo, evidentemente, algum argumento baseado só na razão. E, eventualmente, no outro momento, surgia um outro argumento baseado somente na fé. Né? Então, no momento de uma disputa, né, de ver o que está certo e o que está errado, uma vez que surgem argumentos vindos da razão e argumentos vindos da fé, é natural que esse debate de fé e razão, de qual é a relação entre elas, surja também. Então, o fato de ter espaço para argumentos, digamos assim, dos dois tipos, né, parece ser exatamente uma porta aberta para essa questão ser discutida na Idade Média. Né? A gente está ali discutindo sobre um tema, aí um traz um argumento da razão, outro traz um argumento da fé, aí, para qual que a gente dá mais credibilidade? Né? Faz sentido falar em credibilidade? Enfim, depende do ouvinte, né? Como é que funciona essa relação? Né? Qual argumento vale mais, em que medida, com quais poréns, né? Com quais ressalvas. Então, é evidente que nesse ambiente fecundo de debate e muito livre, vamos dizer assim, vai surgir esse tipo de questão, na medida em que alguns vão se nutrir de um argumento, outros de outro, e, enfim, dali do meio vai acabar surgindo, eventualmente, esse tipo de questão, e vários outros autores, aí ao longo da Idade Média, vão se debruçar sobre isso. E é interessante notar também, antes de finalizar o vídeo, que, apesar da disputatio, né, ser um método muito conhecido de ensino na Idade Média, ele fala aqui da lectio. Né, ele não aprofunda muito, mas como o nome é lição, lectio ele traduz como lição, dá a entender a nós que se trata de uma exposição mais unilateral, né, no sentido de que o professor explica. Né? Então é interessante a gente ver como, por mais que houvesse esse espaço para um debate, né, para discussão dentro das aulas e dentro do currículo, havia também o momento de ouvir, né, o momento do professor falar e os alunos assimilarem aquilo que está sendo ensinado. E, bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi talvez um dos últimos vídeos introduzindo a Idade Média, dando um pouco de contexto. Né? Depois a gente vai falar... No próximo vídeo a gente já começa a falar de alguns autores. Né? E, bom, eu espero que vocês estejam aproveitando, tá bom? Minha voz está um pouco ruim, desculpa se falhou um pouco hoje. Eu estava doente até ontem, assim, então, sei lá. Enfim, mas espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, façam tudo aí que eu sempre peço para fazer. Apoiem o canal, inscrevam-se e principalmente divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, tá bom? Valeu, galera. Um abraço.